Estamos mais aqui no domingo, aqui na escola dominical. Hoje estou meio gripado, mas a gente vai conseguir levar aqui essa aula hoje. E essa aula hoje vai estar relacionada a um evento que aconteceu aí fora. Mas antes de eu começar a falar sobre o evento, eu vou ler um texto aqui que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de prazeres que amigos de Deus. Ok. Então, tempos difíceis, os homens estão cada vez mais se afastando de Deus, e tinha um tempo que o homem, líder religioso, se afastava de Deus, mas ele não mostrava isso às claras. Ele guardava isso para ele, e às vezes outros tinham que descobrir que ele não era mais um servo do Senhor e que ele estava ali só se fingindo ser um servo do Senhor. Só que agora, nesses últimos dias, as pessoas abertamente não querem mais saber de nada de Deus, não querem saber mais nada da palavra, não querem saber de nada mais no que diz respeito aos céus. Então aconteceu um evento muito inesperado, porque veio de uma pessoa que é considerada uma pessoa que tem um conhecimento teológico bom, que é uma pessoa inteligente, é um grande líder, e ele falou uma bobagem, e pode ter sido uma bobagem que ele falou, ou ele pode ter alguma intenção ao falar isso. Existe uma canção aqui no Brasil que é Reacende a Chama, de Suede Silva. É um hino que está sendo cantado em várias igrejas, e as pessoas gostam dessa canção. E esse pastor disse que essa canção é lixo. Aí eu ouvi aquela declaração dele lá na internet, ele dizendo que essa canção é lixo. Eu vou só ler aqui para vocês, só a primeira estrofe, para depois a gente comentar sobre isso aqui. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros, muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Aí eu faço uma pergunta para você: isso aqui é lixo? Aí eu leio o coro aqui: porque pararam de falar do céu, acho que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração, e santificação não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Você acha que isso é lixo? Aí eu tenho 3 conclusões para tentar entender como um grande líder, que é o Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, porque ele se expressou chamando esse hino inspirado por Deus de lixo. Eu tenho pelo menos 3 pensamentos. O primeiro pensamento é o seguinte: que talvez ele quisesse que ela bajulasse ele, como outros pastores bajulam, beijando a mão dele, porque acontece que ele foi em lugares, pastores lá de outra igreja beijavam aqui a mão dele, bajulando ele. Talvez ela não tenha bajulado ele, talvez ele queria ela no pé dele e ela
não se manteve à disposição. Então ele disse, então, você não quer me bajular, você não quer me endeusar, então eu vou começar a falar mal de você e da sua música. É possível que tenha acontecido isso. Essa é a primeira opção que eu entendo. A segunda opção que eu pensei é que talvez, eu não sei se ele é tão inteligente para ter pensado nisso. Que ele falou que esse hino é lixo, mas que na realidade ele sabe que não é lixo. Mas ele chamou de lixo para ele poder perceber e ver quantos daqueles que estão ao seu lado, que realmente estão ali como auxiliares dele, quem realmente vai chegar para ele e dizer, poxa, pastor, você chamou aquele hino de lixo e tudo, e não é lixo, aquele não é inspirado, tá aqui, olha aqui a letra. Ou então ficaria como aqueles que dizem, não, o meu pastor falou, tá falado. Aí ele faria aí uma seleção dos que fossem sinceros à palavra e os que fossem sinceros ao homem. Porque se ele usa uma estratégia de chamar um hino de lixo, ele dentro dele sabendo que não é lixo, aí ele começa a fazer uma avaliação, uma seleção daqueles que vai ser contra o que ele falou, porque os que forem contra o que ele falou, realmente esses são fiéis. Esses são o verdadeiro amigo dele, que vão dizer para ele a verdadeira realidade. Agora, aqueles que vão se calar diante dessa situação é aqueles que não querem perder a mamada, não querem perder a ajuda ali financeira que tem. Essa é a segunda opção. E a terceira opção que eu tenho é que ele chamou de lixo o hino porque realmente ele se sentiu incomodado. O hino mexeu com ele. Como ele fala que é o melô do bate-bate, realmente ele pegou-lhe uma lambada, ele pegou-lhe uma batida grande das palavras inspiradas aqui, porque o hino realmente se encaixou, a carapuça serviu e ele ficou tão chateado que o hino fala meio que para ele, que ele está muito mais apegado às coisas materiais do que às espirituais, e ele se sentiu incomodado e começou a chamar de lixo. E aí, o que nós percebemos é o seguinte, o hino, todos nós conhecemos esse hino, eu li esse hino, eu ouvi esse hino e não vi sequer uma heresia, não vi sequer algo que fosse contrário àquilo que realmente ele quer dizer que é lixo. Talvez eu não vou falar que lixo é a opinião dele, porque isso não é uma briga minha, é uma briga dele com ela. Então, Deus vai dar sabedoria a ela, Deus vai mostrar para ele a realidade. Eu só sei uma coisa, posição humana, bens materiais, não vale nada para Deus. Essa é a verdade. E outra coisa também eu quero falar. Agora, você que está me ouvindo aí, preste atenção, você que está sabendo desse evento, desse Manuel Ferreira lá ter chamado esse hino Reacender a Chama de lixo, você agora que está me ouvindo, você deve estar admirando qualquer pregador aí, esse pregador é homem de Deus, aquele professor é homem de Deus, mas o que eu estou vendo é que não tem nenhum desses pregadores famosos aí, nenhum desses professores famosos aí falando desse assunto. Por que não está falando desse assunto? Porque eles sabem, se eles falarem contra o Manuel Ferreira, toda a agenda deles de pregações na Igreja Assembleia do Brás vai ser cancelado. E aí eles não vão ganhar isso, olha. Então essas pessoas, isso é até bom acontecer, desse pastor aí, presidente aí, ter falado essa bobagem, que a gente consegue ver quem é ele e consegue ver também quem são os outros pastores. Porque tem outros pastores que não falaram que esse não é um lixo,
mas também não falaram nada contra, estão caladinhos. Então o que acontece é o seguinte, a gente vai saber quem é quem. Aquele que não se manifestar acerca do que esse pastor falou é porque tem medo de ser cancelado lá na igreja da Assembleia de Deus do Brás. Aí nós temos aí duas situações. Eu não vou nem falar do povo lá da Assembleia de Deus do Brás, porque o povo é tudo alienado e eles ouviram isso, eles não gostaram, mas vão continuar lá porque eles são assim mesmo. Então, o povo nem gosto de falar que o povo é a massa de manobra de qualquer líder. O povo é muito bobo. Quando um líder tem muitas condições financeiras e é muito poderoso, o povo ali fica mais do lado daquela pessoa do que de Deus. Então, eu vou deixar o povo lá de lado, mas os líderes, pastores, que são contra o que o Manuel Ferreira falou, por que não se manifesta? Porque tem medo de perder a mamada, tem medo de perder a agenda. Então, eu digo uma coisa para vocês, é o fim dos tempos, dias difíceis, homens egoístas, violentos e só pensam em si, e é exatamente isso que aconteceu. Então, o hino fala assim, muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. O que é que essa primeira estrofe está dizendo? Que aquele que confia em carro, em cavaleiros, eles vão louvar a Deus só de lábios, porque o coração dele está dividido. Como é que o coração de uma pessoa pode estar dividido quando eles confiam em carro, em cavaleiros? É quando eles querem servir a Deus e querem servir ao Deus Mamon. Então a Assembleia de Deus, ela está nessa situação. Ela está querendo servir a Deus, mas está querendo servir ao Deus Mamon. E isso acontece para se cumprir o que Jesus já havia dito, que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Deus verdadeiro ou não serve. Você tem que amar um e desprezar o outro. Então o coração está dividido por causa dessa situação. Aí vem a segunda estrofe. Perdidos dentro da casa do Pai. Isso é sério. Já não se lembram que o céu é real. Tão ocupado com coisas banais, abra os nossos olhos espirituais. O que ela quer dizer aqui? Que muita gente, embora esteja dentro da igreja e vê o que esse pastor falou, ele não consegue enxergar a bobagem que esse pastor falou. Porque essa pessoa diz, não, mas ele é nosso presidente, ele é o nosso pastor, ele pode falar qualquer coisa. Se ele chamou é lixo, não, tudo bem, ele pode chamar. Porque essas pessoas estão perdidas dentro da própria casa. E começam a seguir a sua vida dessa forma. E aí já não se lembram que o céu é real, realmente, é verdade. Eu não sei se o céu é real para esses pastores que são podres de rico. E que quando tem um hino que fala contra os bens materiais, eu não sei se o céu para eles é real. Para mim, na minha sugestão, na minha opinião, o céu para esses pastores não é real. O que é real é o que eles vivem aqui na terra. Com os carros do ano, com as mansões, com os bajulamentos, com os beijinhos na palma da mão. Isso para ele é real. O céu já não é real. Aí eles estão ocupados com coisas banais. Por mais que uma coisa seja importante para o ser humano aqui na Terra, para Deus é banal. Se você serve a Deus e também quer servir as coisas materiais de igualdade, não, você tem que amar um e desprezar o outro. Se você ama as coisas que você considera importante, para Deus é banal. Aí ela fecha aqui com uma chave de ouro e fala assim, abram nossos olhos espirituais. Porque os olhos dos povos, de todas as pessoas, desse pastor que chamou de lixo o hino, é totalmente carnal, totalmente materialistas. As pessoas não querem mais
se dedicar, não querem mais se envolver nas verdades de Deus. Aí surge essa menina, Suede Silva, usada por Deus, cantou, mas a pancada foi boa, meu. Que até um presidente poderosão, que pega beijinho nas mãos, balançou de tal forma que se sentiu incomodado e aí foi para a ofensa, foi para o vulgar, chamando de lixo. E aí tem aqui o coro, porque pararam de falar do céu. Realmente, quem que fala do céu? Quem que fala de arrebatamento? Quem que fala de paraíso? Quem é que fala no meio desses poderosos? Acho que Cristo não vai mais voltar. Incrível que pareça, tem alguns pastores que dizem que Jesus não vai mais voltar. Que está tendo agora uma reinterpretação acerca dessa questão. Se realmente Cristo voltou de uma forma que nós não entendemos espiritualmente, tem mais pessoas que não creem que Cristo mais vai voltar. E que aí ele volta na hora que a pessoa parte e tem esses pensamentos. Já não se fala tanto em oração. Isso é disso? Ela está falando aqui, já não se fala tanto em oração. Quem é que essa igreja fala em oração aí? Não fala mais. A oração lá é uma oração repetitiva, uma oração rotineira, não tem nada de novo. E santificação não querem mais pregar. Para que pregar sobre santificação se eles fazem tudo o que é errado? Porque se eles pregarem sobre santificação, eles têm que mudar. Então eu concordo com o Manuel Ferreira que ele tem que chamar esse ano de lixo mesmo, porque ele nunca vai querer se santificar. Ele nunca vai querer andar nos passos de Cristo, como a palavra fala. Então ele vai chamar de lixo, porque ele não vai pregar sobre essa santificação que deveria ser. Porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Eita, ela pegou pesado. E santificação não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. E é isso que está acontecendo. Todo mundo está naquele conceito de que para ser abençoado e vencedor tem que ter e não ser. E aí acontece o quê? Se fala mais em bens materiais, mas não se fala mais do que realmente é para se falar acerca da vida espiritual e da vida com Deus. Então essas pessoas estão caminhando cada vez mais para esse rumo. E o pior de tudo, que se esse líder aí que chamou o ensino de lixo, se ele sozinho fosse para o inferno e queimasse lá no quinto dos infernos, seria até interessante ele sozinho. O pior de tudo isso é que tem uma galera que está do lado dele, que dá risadinha quando ele estava falando que esse não era lixo, e que vai juntamente com ele. Isso sem contar aqueles que são da igreja, que são membros ali, que não tem posição de nada e que fazem qualquer coisa por ele e que também vão seguir o pensamento dele. Então, se ele fosse sozinho para o inferno, seria a coisa mais genial do mundo, mas ele vai levar uma galera com ele, por causa desse povo que não tem conhecimento da palavra, que não se dedica à palavra, e aí está caminhando cada vez mais para o inferno, para a perdição. Porque o que importa é o que eu vivo agora, o que eu tenho agora, e isso aí está tomando o lugar do que realmente deveria ser, que é o espiritual. E ela fala aqui, mas eu sei, e ela fala uma coisa bem interessante, mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. O que ela quer dizer? Que quando nós olhamos para a igreja, existe a igreja
visível. É aquela que eu posso ver com os olhos. Se tem 50 pessoas, então são 50 pessoas. E essas 50 pessoas eu chamo de igreja visível, porque eu consigo ver as 50 pessoas. Só que dentro dessas 50 pessoas pode também existir a igreja espiritual, que é a igreja invisível, é aquela que eu não vejo. Ou seja, se tem 50 pessoas que é a igreja visível que eu estou vendo, dentro dessas 50 pode ter umas 20 ou 25 pessoas que realmente estão sendo fiéis a Deus, que é a igreja espiritual e é a igreja que vai subir. É a igreja que realmente vai ser arrebatada quando Jesus voltar. E aí, olhar para essa letra, olhar para essa canção e dizer que isso aqui é lixo, a pessoa tem que estar perdida. Tem que estar perdida totalmente. Nem o ímpio, nem o católico, nem qualquer pessoa que esteja lá no mundo ouvindo essa canção vai dizer que é lixo, porque as letras são tão bem feitas, bem bonitas, e toca o coração. E um pastor que era para dar exemplo, para falar o que era certo, fala o que envergonha o evangelho. Infelizmente, tem um monte de pastor famoso aí que está do lado dele e não vão falar. Agora eu estou falando aqui porque eu não tenho rabo preso com a Assembleia de Deus do Brás. Eu não tenho. Eu não preciso dela. Eu não dependo dela. Agora você, pregador, que é famosinho aqui no Brasil, que viu essa bobagem que esse pastor falou, dizendo que esse hino aqui era lixo, só porque ele é um pastor presidente, só porque tem fama, só porque tem nome aqui no Brasil, e você tem medo de perder o seu espaço, o dinheiro que você recebe na igreja quando você vai pregar na igreja dele, aí você está caladinho, porque você é comandado pelo Deus Mamon, pela grana. Você não quer saber só das coisas de Deus, você quer saber da grana. Agora, eu acho até legal isso, porque cai a máscara de todos esses pastores, desses professores, teólogos e tudo, que se vendem e ninguém vai falar. Até agora, eu estava vendo na internet, eu só vi as pessoas que falaram contra esse pastor, os que não têm mídia, que não tem assim essa fama toda. Mas os pastores famosos aí estão tudo caladinho aí, porque não querem perder, porque eles sabem. Como esse pastor tem um espírito meio autoritário, então eles estão com medo. Aí ninguém quer falar nada. Talvez os pastores nem são a favor, mas não vai falar contra. Vai ficar caladinho, vai deixar a sua agenda fixa lá na Assembleia de Deus do Brás, vai pregar, vai ganhar a sua grana e voltar. E depois vai falar, eu não tenho nada a ver com isso. Realmente você não tem nada a ver com isso, porque você não tem nada a ver com o Evangelho. Essa é a realidade. Aí tem uma parte aqui que fala assim, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aonde que nessa frase aqui tem lixo? Aonde que tem lixo nessa frase aqui? Só um pastor cego mesmo, só uma pessoa que já está contaminada pelo poder, vai pensar e vai dizer que realmente essa canção não tem nada de Deus. Essa é a grande realidade. Mas infelizmente a gente tem duas maneiras de entender. Para começar, ou os crentes se apegam à palavra de Deus, ou os crentes
seguem pensamentos alheios. Porque pelo que eu percebo, se Jesus voltasse hoje, quase todo mundo ficaria. Porque primeiro que ninguém segue muito a Deus. Essas igrejas não seguem a Deus, segue o seu líder. E isso é a realidade. Então, levanta essa geração. Isso é lixo? Levanta essa geração? É lixo isso? Desperta a igreja em oração? Isso é lixo? Faz arder de novo, reacende o fogo? É lixo isso? Levanta essa geração, traz de volta a visão. Isso é lixo? Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Isso é lixo? Então é coisas que quem serve a verdade, quem segue a verdade e que não fica endeusando ninguém, eu não tenho, como diz aí o povo fora, eu não tenho rabo preso com nenhum pastor. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu nunca vou olhar para um pastor e colocar ele acima da palavra de Deus. Um pastor falou bobagem e eu vou ser contra. Só que esse Manuel Ferreira falou uma bobagem e os pastores estão tudo a favor dele. Eu não entendo isso. Só porque ele tem poder? Chamou esse hino de reacender a chama de lixo. Eu quero. Porque pararam de falar do céu, acho que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Porque pararam de falar do céu, e só se falam em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Isso é lixo, irmão? Jamais. Vai te ver. Um pastor, Samuel Ferreira, presidente do Brás, chamou esse hino de lixo. Chamou de lixo. E o pior de tudo é que não tem nenhum pastor falando contra ele. Porque como ele é poderosão, os pastores não querem perder o privilégio de falar. Então, pode ler qualquer pessoa, qualquer teólogo, leia o hino, leia e veja se realmente o que esse pastor falou não foi uma bobagem. Agora, como eu falei no início, pode ser que ele queria eu pelo menos botei três opiniões aqui. Por que ele chamou o hino dela de lixo? Ou talvez ele queria que ela bajulasse ele, e ela não bajulou. Talvez ele queria que ela fosse para a igreja dele e ela não foi, porque esse Manuel Ferreira, ele gosta de beijinho na mão. Ele chega nas outras igrejas assim e bota-se a mão e os pastores beijam a mão dele. Beijam a mão dele. Mas ele é Deus. Só pode ser que ele está achando que é. Então Ele é o anticristo. Aí todo mundo faz isso. E talvez ela não tenha dado essa. Ou então o hino. Porque o que ela cantou bate de acordo com o que ele tem. Porque esse pastor só pensa em coisas materiais. Ele é podre de rico. E ele está incomodado com esse hino. Se ele está incomodado com esse hino, a carapuça serviu, né, irmã? A carapuça serviu. Então, esse hino realmente está mexendo com ele. E aí ele não tem como ele negar que isso está incomodando ele muito, muito, muito. Então, ainda tem uma parte aqui que fala até em Atos. Como ela fala aqui, reacende a chama e vem nos restaurar, como em Atos 2. Isso é lixo. Olha lá, reacende a chama
vem nos restaurar como em Atos 2, que em Atos 2 aconteceu aquele momento do dia do Pentecoste, e ela está dizendo que ela quer que aquilo que aconteceu no dia do Pentecoste aconteça nos nossos dias. E isso é lixo? Mas para esse pastor é. Para ele Para ele é porque. Mas por que ele fala assim? É porque ele acha, ele pensa que o poder dele está acima da palavra. Ainda não chegou o verdadeiro dia para ele poder conhecer. Porque ele não tem um verdadeiro. E ele é pastor presidente, ele é um pastor poderosíssimo. Toda pessoa tem, né? Precisa humilhar diante de Deus. Isso aí. Não, mas já vai chegar um dia, porque um dia vai chegar para ele. Um dia vai chegar a conta e ele tem que descer. Tem que descer, porque se não descer, não se humilhar, todo joelho se dobrará. E como é? Tem muitos que estão fazendo errado. Eu estou procurando me dedicar. Então o hino esse hino quem já ouviu o hino, esse hino Reacende a Chama de Suede Silva, é um hino muito bonito. Quem canta esse aí? É Suede Silva, Reacende a Chama. A menina já cantaram aqui na igreja já. Acho que a Rebeca, a Juliana cantaram. Então ele disse que se lá no Brás o jovem cantar, ele manda parar. Lá não pode, lá esse hino está proibido de cantar. Se eu não cantar, eu não cantar, como é que eu não vou poder cantar para cá, fosse você? Dizer, eu vou cantar esse hino. Irmã não pode. Não, mas todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo dele. Não tem medo. Até todos os pastores do Brasil que pregam na igreja dele por agenda têm medo dele. Ele tem um domínio total. Quem é esse pastor? É Manuel Ferreira, presidente do Brás. Manuel Ferreira, presidente do Brás. Ele tem um poder grande. Ele tem um poder tão grande que quando o presidente da Madureira morreu, ele pegou uma boa parte da Madureira. Aí outros pastores ficaram com outra parte. E agora ele ficou com um poder absoluto. Verdadeiramente ele ainda não teve um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro, a pessoa não tiver verdadeiramente um encontro com Deus, vai ser assim. Vai ser assim, Mas o que é triste é que ele é um presidente, né? É um presidente famoso, né? Famoso nada. Ele é famoso, mas ele é conhecido no Brasil todo. Ele é conhecido no Brasil todo. Para Deus não é nada. Para Deus não é nada. É só que o que acontece. A forma dele, ele mesmo está se destruindo. Só que acontece é que quem poderia falar por nós, que somos os pastores que estão acima, não falam. Porque tem medo dele. Pois é, por isso que Deus tinha te colocado lá. Se eu fosse do Brás, pastor Samuel Ferreira, se eu fosse da sua denominação, eu já seria expulso, porque eu iria falar publicamente que o senhor está errado em chamar esse hino de lixo. Eu ia ser expulso. Eu nunca me calei diante da verdade. Agora, para ser uma pessoa como eu, não tem que ter rabo preso com nada. Agora, esses pastores têm rabo preso com eles. Ele fica dando aquele dinheirinho, aí eles ficam assim achando que se eles não tiverem esse apoio financeiro, eles podem ficar sem dinheiro e tudo, aí eles preferem ficar calados. Mas até um tempo que Deus quer. Quantos mas no qual, irmão, ele tinha que se humilhar diante de Deus e falar a verdade, gente. Confiar em Deus e dizer nada é lixo, aqui tudo é abençoado por Deus. Porque o hino fala, porque assim, eu vou falar uma coisa para a irmã aqui. Olha esse. Ela fala, ele tem bens materiais. Ele tem bens materiais. E o hino fala assim que as pessoas pregam mais sobre bens materiais e não falam sobre o céu. Ele se sentiu ofendido. Como ele tem bastante bens materiais. Fica tudo, né? Mas ele acha que o céu é aqui. Não, mas ele vai levar. Vai levar, sim. Vai levar. Irmão, lá no céu, quando a gente é salvo,
por Deus, a gente é salvo aqui por Deus, quando chega lá, todo mundo, né, lá é tudo igual. É tudo igual, Mas ele acha que ele acha que ele vai ter um privilégio lá, ele acha que vai ter um trono exclusivo para ele. A riqueza nossa lá é só. Eu acho que nem na porta ele chega. O nosso Deus, nossa vida, ele já é nosso para nós. Então a nossa riqueza é Jesus. Agora eu digo uma coisa, se ele fez isso, ele chamou de lixo e realmente ele sabe que não é, e ele fez isso só para fazer um teste, para ver quem é o pastor que realmente segue a Deus e vai corrigir ele. Aí ele fez um teste, aquele que não vai corrigir ele vai deixar para um lado. Esse aqui não é confiável, porque não me corrigiu naquilo que eu falei errado, mas eu sei que é errado. Então pode ser também, eu não sei qual a ideia, não sei o que ele está tramando, porque o hino em si não tem nada de errado. Eu não sei qual é a ideia dele. Ou o hino realmente, que ele fala que é o melô do bate-bate, ele chamou o melô do bate-bate. E realmente bateu mesmo, se realmente isso é o que ele está falando. Tá lá na internet, só colocar lá na internet lá ele falando mal desse hino aí. Mas é assim mesmo. E eu fiz esse vídeo e eu não espero que esse Manuel Ferreira reaveja, porque ele não vai reaver, eu sei. O egoísmo dele, o orgulho dele, ele não vai pedir desculpas, não vai pedir perdão. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso, porque o coração dele está tão apegado às coisas materiais, ele está tão pegado ao poder, que ele nunca vai chegar para essa Suede Silva aqui e dizer, olha, me perdoe por ter chamado o seu hino de lixo. Não vai chamar, porque ele se acha um Deus e ele acha que Deus não se arrepende. Essa é a realidade. Mas uma coisa, lá no Brás pode ser proibido de cantar esse hino. Aí eu vou finalizar aqui. Samuel Ferreira, para sua decepção, a igreja primitiva, amor ao próximo, vai continuar cantando essa canção aqui e sempre. E se você não quer ouvir, coloque um tampão nos ouvidos, mas que você vai ver esse hino em todos os lugares. Até quando você dormir, você vai ouvir essa canção no seu ouvido 24 horas. Isso aí não quer ouvir? Todos os dias. Vai ficar surdo. Aí pronto. Ficar surdo. O senhor vai ficar surdo, daí pronto. Que Deus vai sentir, daí mas pronto. que você se ele pensou que ia prejudicar o hino, pelo contrário, agora que as pessoas estão ouvindo o hino, o povo, graças a Deus, não os poderosos, mas o povo de baixo está tão revoltado que agora o povo está ouvindo mais esse hino do que antes. Está ouvindo mais porque pode ir lá na internet, tá grande. Só que aí os pastores famosos, os professores famosos, todo mundo está caladinho. Encosta ele, como ele encosta muito, encosta ele. E pede para Jesus da igreja, todo mundo se reunir, todos aqueles pastores que quer pisar, quer botar uma pessoa por baixo. Se a igreja reunir tudinho, bota ele. Bota ele, não gosta de encostar? Encosta ele, Jesus encosta. Encosta ele. Ele já tem um monte de problema mesmo, então. E olha que tem um monte de problema de saúde, e ainda não tem humildade. Então essa foi a aula para nós mostrar que, irmão, continue cantando esse hino, é de Deus. Esse pastor só não gostou de ser confrontado com as verdades. Aí eu passo aqui